na temática de semana que é posicionamento no fronte de batalha. Posicionamento no fronte de batalha. Deixa eu só abrir o meu esboço aqui. E vamos para 2 Samuel, capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao 17. Posicionamento no fronte de batalha. Quero ler com você e fazer um breve comentário e encerrar esse culto com o Ministério de Louvor. Eu sei que eles ensaiaram uma sequência de louvor, mas quero deixá-los livres para o louvor que eles sentirem, eles encerrarem. Você vai sair daqui, vai pegar um cachorro quente ali, pode anotar. A Val fez isso com o esposo, eu esqueci o nome do esposo da Giane. Foi ele que está cuidando do tempero lá, do molho. A Val já falou que ele é fera no molho, então vai ser... Ela falou que o pão tem 1 metro. R$15. Tudo isso para voltar para o caixa da igreja, para a gente ter recurso para pagar a passagem deles de avião. A gente tem se preparado muito, irmãos, para isso. Se algum irmão sentir de doar o carro, faça isso hoje, tá? Fiat Uno pode fazer isso aqui no culto também, já doar o carro para eles. Eu estou pensando no Celtinho, hein? Não me deixe a pé, por favor. Dei um carro para esses missionários. Irmãos, vamos aprender uma coisa importante sobre uma pessoa que está posicionada para a batalha. Olha só. Na primavera, repita comigo, época em que os reis saíam para a guerra. Então era a época dos reis saírem para a guerra. Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas, repita comigo, porém, todavia, Davi permaneceu em Jerusalém. Veja que era a época dos reis irem para a guerra. Mas ele ficou de bobs, ele tirou férias, ele resolveu não se envolver e ficar tranquilo. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Versículo 2. Eu gosto da Bíblia porque se a pessoa fala que a Bíblia é um livro inventado para enganar pessoas, precisa ler a Bíblia com atenção porque tem coisas escandalosas. Deus não ocultou os erros nem de um homem que ele chamou, achei Davi meu servo, homem segundo o meu coração. Ele não ocultou, você vai encontrar cada coisa na Bíblia absurda. Então, se alguém, além de você ter que pensar, você que tem que estudar um pouco, que a Bíblia é um livro que ela tem 1500 anos de história. Eu vou repetir isso. Ela tem 1500 anos de história. Não é 1000 anos desde Cristo, não. Ou seja, de Moisés até João, que é o último livro, o último escritor de Apocalipse, demorou-se 1500 anos para esse livro ser completo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e assim segue até o Apocalipse. E tem cerca de 40 escritores que viveram em épocas diferentes. 40 escritores. Então é um livro que possui 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, demorou 1500 anos para ser escrito, e tem cerca de 40 escritores que viveram em época diferente. Só de Gênesis ao tempo de Moisés, 1500 anos se passaram. Como é que Moisés descobriu que Deus fez o mundo? Como é que ele teve acesso à criação do mundo? Como ele escreveu isso? Aí vai precisar estudar teologia, fazer bibliologia para aprender isso com o grupo que está fazendo agora, porque eu não vou ter tempo para explicar. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Repita comigo, uma tarde. Irmão, o que um homem faz numa cama de tarde dormindo? O cara não vai para a guerra e o cara está dormindo, levanta da cama de tarde. Ele resolveu tirar um sono durante o dia, ou perdeu uma noite com a mulherzada lá, porque tinha um harém, era um rei. E aí levantou de tarde, olha lá, levantou da cama. Foi passear pelo terraço. O pessoal está na guerra, o pessoal está lutando, está todos os reis envolvidos na guerra, ele está de boa. E ele está dormindo de tarde, ele se levanta de tarde, ele vai passear no palácio. Eu começo dizendo que você tem que tomar muito cuidado
com o que você faz com o seu tempo livre. Eu vou repetir isso. Toma muito cuidado com o que você faz com o seu tempo livre. Tem gente que fica, olha, e quando eu falo tempo livre, às vezes vai falar, pastor, eu trabalho o dia inteiro, mas as meia hora que passa no banheiro é pornografia e masturbação. 15 minutos faz uma desgraça danada, mexendo com a mulher dos outros, investindo em mulher dos outros, cantando mulher que não é sua. Às vezes você não precisa de muito tempo, não. Você precisa de 15 minutos só. Você precisa de 10 minutos para estragar uma família, estragar uma vida. Então, toma cuidado com o tempo livre. Ter tempo livre não é para qualquer um. Sabe, quando o cara está muito tempo de casado, aí o cara tem a oportunidade de ter um tempo livre, tem que tomar cuidado com isso. Então ele está num tempo livre, ele está descontraído, e já diz o ditado que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Aí ele sobe no palácio, lá no terraço, e aí, irmãos, por coincidência, ele vai subir, ele vê uma mulher muito bonita tomando banho. Lá de cima do terraço do palácio. Ele vai levantar de tarde e, por coincidência, ele vai olhar para o terreno de um homem casado, ele vai ver. Agora não me pergunte se a mulher deixou a janela aberta, se ela estava no terreno da casa dela, ela estava exposta. Uma mulher muito bonita tomando banho. Foi o que ele viu naquele momento ali. Versículo 3. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, repita comigo, e mulher de Urias o Hitita. 4. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Estava no momento fértil. Olha lá, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Ao homem segundo o coração de Deus. A Bíblia é inventada pelo homem. Olha, a Bíblia criada pelo homem, como é que ela vai expor os erros. E Davi é o único homem na Bíblia chamado segundo o coração de Deus. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias o Hitita. E Joabe enviou, mandou chamar o marido da mulher. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe, como está? Aí ele falou assim, como é que está a guerra lá, cara, o soldado? Como é que está a batalha? Olha a conversa dele, ele não tinha nada a ver com isso. Ele tá criando um plano para ele se safar da safadeza dele. Olha lá. Ele perguntou, como é que está a guerra? Como é que estão os soldados? Como é que está aí na guerra? 8. E ele disse, vai descansar, repita comigo, vai descansar um pouco em sua casa. Eu não preciso explicar o que Davi está mandando ele fazer e por que Davi está mandando ele ir para casa. Porque Davi agora ele está bolando, ele está dizendo, ele vai para casa, ele deita com ela, depois volta para a guerra, o filho é dele, e eu me safo desse problema. Aí a Bíblia inventada pelo homem. Como é que ela expõe? Como é que ela conta o que os homens de Deus fizeram? O homem segundo o coração de Deus. Então ele disse, vai descansar. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Vai até um presente. Repita comigo, mas, porém, todavia, Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, presta bem atenção, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Então Davi disse, fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta a Urias. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte,
Davi o convidou para comer e repita comigo, e beber. E o embriagou. Veja que Davi tentou uma estratégia. Davi sabia que bebida, irmãos, para pessoas de caráter fraco, porque tem gente que ignora, acha que beber é normal. Tem gente que bebe, um cara que se posiciona na frente da batalha. Você imagina um policial, eu queria perguntar a vocês, quem confiaria se você visse andando na rua um apatamo da polícia com 4 policiais drogados e bêbados, tudo armado? Como é que você se sentiria seguro? Seria seguro? Não. Claro que não. Bebida é para isso, olha lá. Vou dar bebida para ele porque ele vai ficar besta, ele vai perder a noção, ele vai ir para casa. Ele vai ir para casa. Ah lá, só que quando a pessoa tem um caráter firme, ele não tem esse negócio de que eu fiz porque bebi. Ah, eu estava bêbado, eu tomei um remédio, ou eu não estou. O caráter do ser humano, quando é firme, ele não é dominado por nada. Caráter é caráter. Esse tipo de coisa só tem efeito na vida de quem não tem caráter. Então, olha lá, pegou, encheu ele de bebida, embriagou o cara. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormia, e não foi para casa, mesmo bêbado. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Olha o que estava escrito na carta. Nela escreveu: põe Urias na linha de frente, e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e... Olha só. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da batalha? E Tebes, quem matou Abimeleque, filho de... não foi uma mulher que da batalha e atirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? E se ele perguntar isso, diga-lhe que morreu também o teu servo Urias, o hitita. Ou seja, desconsidera todo o risco, porque o projeto foi executado. Estavam lutando contra o inimigo, e no meio da batalha mataram um amigo, mataram do próprio exército. Isso é o homem de Deus, isso é a Bíblia que nós falamos que os homens inventaram. Eu não sei como é que inventa escrevendo coisa escandalosa dessa forma. Mas Deus não omitiu o erro de pessoas na Bíblia. Bom, falei com vocês que eu vou terminar 9h30, eu preciso fazer isso. Preste atenção no que eu vou te falar. Na igreja, e você aqui, que você é pai, você que é pai sabe o que eu vou dizer, você não deseja. E tem pai que sofre esse desgaste, o filho é velho, e você precisa estar falando com ele as mesmas coisas. É como se ele nunca aprendesse. E às vezes você estressa, você fala: poxa, eu falo tanto com ele, eu falo desde pequeno. Ele já está com 40, com 50 anos e não amadureceu. Porque o desejo de qualquer pai é a maturidade do filho. É que o filho amadureça, que ele passe a entender as coisas e fazer as coisas certas sem estar o perguntando. Também é assim na igreja. Um pastor, ele é colocado na igreja a fim de tornar as pessoas maduras, capazes de pensar e tomar decisão, não ficarem dependentes, não ficarem a todo tempo perguntando: pastor, devo fazer isso? Pastor, devo fazer aquilo? Pastor, é certo isso? Tem gente que vem perguntar como é que faz o sexo dentro do quarto, e eu digo: eu não tenho nada com isso, faz do jeito que vocês acharem melhor. Imagina a mulher chegando para o marido e dizendo: pastor mandou fazer assim. Está maluco? Eu disse, então tem gente que, sabe o problema? Urias não é desse. Por que eu estou falando isso? Porque o rei manda ele para casa. O rei disse:
vai para casa descansar. E Urias não vai. Urias não segue essa instrução. Sabe, a gente tem gente na igreja que você gasta tempo com ele que fica falando assim: ah, pastor, é pecado beber? Não é pecado beber. Me disse, embriagar é isso, não sei o quê. É pecado faltar o culto para assistir o jogo. Então é aquele tipo de crente que você sempre tem que estar falando para ele o que é, o que não é. Ele não amadurece, ele não lê a Bíblia, ele não cresce, ele não se desenvolve. Tudo ele depende de que o pastor fale o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. E olha lá, nem sempre o que falamos é certo e é a vontade de Deus. Nem sempre temos a direção de Deus. Mas tem aquele crente que ele fica perguntando: é certo fazer isso? É certo fazer aquilo? É certo fazer desse jeito? Se eu fizer assim está errado? Se eu fizer dessa forma, não. O nosso desejo é que todo crente se torne maduro, leia a Bíblia, nós aconselhamos ler a palavra, nós falamos como você pode ser crente 10 anos e nunca ter lido a Bíblia sequer uma vez e professar a fé. Então leia a Bíblia. O pastor Joel está falando que ontem que um rapaz ligou para ele e falou: tenho 3 meses de convertido, o que eu tenho que ler? Me indica um livro bom. O pastor Joel falou: leia a Bíblia. Então você precisa conhecer a palavra, ler a palavra. Eu sou cristão há 25 anos, eu perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia e quantos versículos eu tenho decorado, e hoje cedo eu estava colando na geladeira, versículo lá, escrevendo e colando. Falei, deixa eu colar aqui que eu preciso gravar esses versículos aqui, é um lugar que toda hora eu estou abrindo, então cola, meu querido. Onde você fica mais na sua casa? Cola lá umas partes da Bíblia para você ler ela. Cola no controle da televisão, você fica vendo muito Netflix, cola no controle. Toda vez que você for apertar, você vai ler o versículo. Você vai ver se você não grava. Então nós percebemos que Urias não é desses que fica dependendo de falar com ele o que é certo e o que é errado. E aí aqui eu quero falar de uma coisa muito importante na frente da batalha. Essa aqui é para valer para todos. Quando Urias é mandado para sua casa, que pecado que tinha ele ir para casa? Que pecado? Ele estava indo para a casa dele. O rei que estava mandando, o líder dele estava mandando, e ele ia deitar com a mulher dele. Que erro tinha nisso? Qual era o pecado disso, eu te pergunto? Não tinha nenhum problema nisso, era a ordem do rei. E ele estava deitando com a esposa dele, mas presta bem atenção. Este homem tinha uma coisa que todos nós precisamos para permanecer na frente da batalha. Ele tinha uma consciência. Ele tinha uma consciência, e ele tinha um senso, porque ele dizia: como eu posso ir para a minha casa, como eu consigo deitar com a minha mulher, ter ereção, sabendo que a arca de Deus está na tenda, a presença de Deus está na tenda, o meu general, esse general que mandou matar ele aí, ó, que obedeceu a ordem de Davi, está lá na guerra. Todos os meus amigos estão na guerra, como é que eu consigo ficar em casa? Então o que ele tinha? Ele tinha uma consciência. E essa consciência não permitiu ele fazer o que não era pecado, o que não era errado, o que estava debaixo da ordem do seu rei. E eu digo isso porque tem dias que eu vejo a Fernanda, o cansaço dela, Josué fica doente, ela passa a noite toda sem dormir, ela arruma a casa durante o dia, cuida dele, e chega à noite, horário de culto, domingo, dia de ensaio, ela fala comigo: eu estou arrebentada. Eu vejo que ela está arrebentada, eu falo com ela: fica em casa hoje, descansa. Sabe o que ela faz? Não, eu tenho que ir para a casa do Senhor. E se arruma e vem para a igreja. E é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que a consciência deles não permite que eles deixem de pensar na responsabilidade que ele tem com outras pessoas. Então ele não vai tomar um ato pensando nele, um ato individual, ele vai pensar na família. Sempre quando ele for agir, ele vai pensar nas consequências. Um dia um cara foi dar em cima de uma mulher, a mulher falou com ele: eu não quero ser uma destruidora de família. Mas poucas têm essa consciência. Pulam em cima do primeiro homem casado, ou o homem casado do mesmo jeito. Eu não quero destruir uma família. Então Urias era um cara que tinha uma consciência.
E pessoas que têm consciência, é muito difícil você tirar elas da posição. O cara que é consciente que é casado. O cara que tem gente, irmão, que ainda não é consciente que é casado. Ele chega em casa, a mulher está lá com o filho doente, tem louça para lavar, ele vai jogar bola. Ele vai para bar, ele vai para um monte de lugar. Ele ainda não tem a consciência que ele tem uma família. Urias tinha consciência, o que falta hoje, mesmo cheio de bebida, tacaram bebida nele, ele está lá embriagado, mas ele deitou no palácio, o rei disse, o que você está fazendo? Por que você não foi para casa? Ele diz, a minha consciência não me permite. Sabe, é as decisões que nós tomamos quando eu estou em casa. Eu posso usar a desculpa de ligar para o pastor e dizer, não vou no culto hoje porque eu estou um pouco gripado, não vou no culto hoje por causa disso ou daquilo, não vou cumprir a minha função como cristão. Os outros estão tudo fazendo, os outros estão tudo cumprindo, tudo servindo, mas tem um ou dois ou três que se sente no direito de dizer, mas a consciência dele está dizendo, você deveria estar lá, cara. Olha, você está afastando do culto, olha, você está ouvindo pouca palavra, você está lendo, olha, você está esfriando. Olha, rapaz, sua vida está mudando com Deus, olha, você está frio, você não está igual antes, a consciência está lá, mas ele vai ignorando a consciência, essa consciência que vai acusando, e ele vai dormindo, e a consciência fala, escuta, você está passando muito pouco tempo com a sua mulher, muito tempo na internet, olha aquela conversa que você está tendo com aquela mulher, adultério começa com conversa, trocando com... Homem casado não tem amizade com outra mulher, isso não existe. Não existe. Ele é amigo da esposa dele. Então a consciência vai mostrando. Só que ele ignora a consciência dele. E aí a consciência vai ficando dormente. De tanto ele dizer não para a consciência fica entorpecida. E agora ele passa a agir loucamente. Ele não tem mais domínio. Então se tem uma coisa que eu e você precisamos manter na frente da batalha. Agora deixa eu te falar uma coisa. Olhando para a vida de Urias, perdão eu passar um pouco do horário. Vocês permitem? Ou eu vou parar agora? Quem permite, levante a mão. Eu preciso da permissão de vocês, senão eu quebro minha palavra. Só passar um pouco. Presta bem atenção. Nos nossos dias, como é que nós chamávamos Urias? Nós chamaremos Urias de otário. Sabe o que ele ganhou por causa da consciência dele? Um par de chifres e uma morte. Seria para nós um otário, porque a gente falava lá, de que adiantou? Cara besta, não foi para casa, não deitou com a mulher, ficou lá na porta do palácio dormindo, deu uma de certo, tentou dar um de justo. Sabe, nós vivemos um momento agora no Brasil, eu não ia entrar nesse assunto, mas vou ter que entrar. Nós vivemos um momento no Brasil agora, que nós temos um governo propondo liberação das drogas, soltar todo aquele que foi preso por causa de drogas, pequenos delitos como roubo de celular, seguido de morte, jovem. Um governo que quer permitir o aborto até o 8º mês. Um governo que quer liberar casamento gay de forma que se o cara entrar aqui na igreja, quiser ser membro da igreja e casar, e eu não fizer o casamento dele, eu vou preso. Quer tirar o nome do pai e da mãe da lista. Não pode chamar mais de pai e de mãe. Tem que trocar pronomes. E eu tenho me envolvido com a causa de defender o direito da família. Mas sabe, para mim seria cômodo votar no Lula. Sabe por quê? Porque desde os 13 anos o meu filho tem sido preso. É a 3ª cadeia que ele pega. E agora ele pegou 10 anos de cadeia. E eu vou todo mês visitá-lo com a minha esposa. E vejo como ela sai arrebentada do presídio. Ele tem 21 anos. Se eu voto no Lula e o Lula ganha, ele é solto em janeiro. Mas a minha consciência não me permite. A minha consciência não me permite fazer isso. Porque eu sei o que a droga traz numa família. Eu sei o que a droga fez comigo e com a minha esposa. Eu sei o que a droga... Então como é que o cara pode falar que uma maconha não faz mal? É porque ele nunca teve na casa dele alguém alcoólatra, alguém viciado em droga. Só a gente sabe. Quando você tem alguém drogado que te rouba, que você sai atrás do teu filho de madrugada, você vai para a escola, em vez de estar estudando, está vendendo droga, que some, desaparece. O
trabalho que dá para a mãe é isso que esse governo quer fazer, liberar as drogas. Eu, além de não votar num cara que vai soltar o meu filho em janeiro, eu mudo a foto do meu perfil, coloco a foto do presidente e fiz Pix para a campanha, contribuir, porque eu não fico me envolvendo só com palavra, não. Quando colocaram o Pix na campanha, eu fui lá e fiz, para ajudar na campanha. Mas seria muito cômodo para mim e a Fernanda votar no Lula. Em janeiro, nosso filho está em casa, solta todos os presos. A gente não vai ficar escutando ele falar todo mês que ele quer ver o Josué crescer. Que ele vai ver o irmão dele agora só quando o irmão dele tiver 7 anos de idade. Porque pegou 10 anos, vai pegar 4 anos fechado e vai começar a ter saidinha depois de 4 anos. Sair de dia e voltar à noite. Não me pergunta como é que nós vamos ir para Piracicaba e ficar fazendo esse trâmite com ele. Mas eu tenho uma consciência que se eu apoiar esse governo, esquerda, a igreja já era, Lajeiro Branco já era, a família, os valores da família já era. Então eu tenho que me posicionar. Como pastor, eu preciso me posicionar na batalha. Não dá para me ser indiferente, tem que botar a bandeira aqui, ó. Tem que dizer, não aceitamos drogas, não aceitamos furtos, não aceitamos um país virado de cabeça para baixo. Nós ainda estamos aqui como igreja, somos a maioria, defendemos a família, honramos pai e mãe e queremos um país conservador. Agora preste atenção. Urias, nos nossos dias, seria considerado como otário. Sabe como eu vejo Urias em nossos dias? Está aqui para mim, irmã Lena, um exemplo de cristã. Eu vejo a irmã Lena, desde quando a conheço, nesses 10 anos, ela vem para Pirassununga. Eu já vi ela ir para o Malamã sozinha congregar. Ela está aqui, ela vai lá para a igreja. Ela vem aqui para Santa Fé. Tempos atrás ela sofreu um acidente na sua casa. Ou na casa da filha dela, quebrou o tornozelo, um acidente grave, uma fratura exposta, na idade que ela tem. Trouxe muita dor e sofrimento. Na quinta-feira ela estava na igreja de Andador. Quem olha fala assim, para que isso, meu Deus? Já caminhou tanto tempo para a igreja, fica em casa, descansa. Mas sabe o que não permite ela parar, mesmo com o tornozelo às vezes doendo, vindo para casa com o andador? A consciência de cristã. Eu preciso ir para a casa de Deus, eu preciso adorar o meu Senhor. Ele vai voltar, eu não consigo ficar longe dele. Eu não consigo, às vezes as pessoas falam descansa. Talvez o Ricardo fale descansa, mãe. Talvez o Josimar fale descansa, Helena. Mas ela gosta de botar a cabeça dela no travesseiro e saber, eu fui para a casa do meu Senhor, eu ouvi a palavra dele, eu não posso me dar o luxo de ficar deitada e descansar, mesmo merecendo. Mesmo todo mundo compreendendo e dizendo, seria justo descansar, repousar, recuperação viria mais rápido, mas a consciência não permite. O crente, quando é nascido de novo, você não precisa ficar lembrando ele do compromisso dele, a consciência vai lá na cama deitado, e Deus fala nele, fala, está errado, tua vida não é assim, você precisa voltar ao primeiro amor, precisa me buscar e orar. Ele não ignora a consciência dele. Mas a pessoa que não está posicionada, ele deita, a consciência está falando, olha, você não orou, você não lê, você não está congregando, as pessoas estão tudo lá dia de quinta-feira. Por que as pessoas vêm na igreja domingo e não vêm na quinta? A igreja tem ficado vazia dia de quinta. Tem dia que eu fico pensando nisso, irmãos. E me dá vontade de ficar em casa e o irmão perguntar, pastor, cadê você? Você não vem na igreja, quem vai pregar? Eu dizer, eu não sei, resolvi não ir hoje também, não dá satisfação. Sou membro da igreja, eu vou só domingo, gasolina está cara. Para que eu vou ficar indo para a igreja? Mas a minha consciência, eu não sou pastor, porque cheguei nisso puxando relacionamento com alguém, não.
é que mesmo quando eu trabalhava de pedreiro, eu colocava o meu relógio, eu não era pastor, não era crente, colocava o meu relógio às 3 horas da madrugada, levantava e orava pela igreja e pelos irmãos, evangelizava, jejuava a semana toda trabalhando, sentando tijolo maciço à vista, em jejum pela igreja. Já li a palavra, porque tinha uma consciência. Desde quando eu aceitei Jesus, eu sei as coisas que é da vida de um cristão. Então Urias tinha uma coisa que todos nós precisamos ter: consciência. E tem uma coisa que você tem que passar a respeitar: é não dormir mais com a consciência que você está em falta, com a consciência que você não está cumprindo o seu dever, com a consciência que você não está congregando, não está firme na igreja. Sabe, tem gente que vai ignorando a consciência. E quando essa consciência se torna entorpecida, então tem horas que vão dizer, sabe, não vale a pena você ir para a igreja e servir a Deus. Você foi para a igreja e tomou um par de chifre, pô. Enquanto você estava na igreja servindo a Deus, o seu marido ou sua esposa estava te traindo. Não vale a pena. Urias tinha uma mulher bonita, mas não era um cara possessivo e ciumento. Tem homem que ele fica, mulher, eu vou ali, ele vai atrás. Tem mulher que fica, deixa eu ver seu celular, possessiva, com ciúme. Isso não segura chifre. Pelo contrário, vai ocasionar. Nós não estamos livres disso porque servimos ao Senhor. Então, nos nossos dias, Urias ia ser visto como um besta, um chifrudo. Olha lá, palhaço, olha lá, quis dar uma de certo, quis dar uma de moral, de certinho, chifrudo, besta. Homens como esses são vistos como besta. Mas ele tinha uma consciência, ele diz, eu não posso ir para casa. Como eu posso dormir com a minha mulher, com meus amigos na guerra, com a arca de Deus na tenda, eu não consigo entrar na minha casa. Deram bebida para ele, porque a pessoa vem e fala, eu fiz isso porque estava bêbado, eu bati porque estava bêbado, eu perdi a linha porque deu bebida para ele. Mas a consciência venceu a bebida, a consciência venceu o cigarro, a consciência venceu o vício. Quando o homem tem uma consciência pura, ele vence. Se o médico diz que te faz mal, se o médico fala corta isso, se o médico fala caminha, a consciência sadia posiciona ele. Mas quando ele não tem uma consciência, ele ignora, continua fumando, bebendo, acabando com a sua vida. Hoje eu vi uma filha postar no Facebook, minha mãe morreu, mas não era para morrer agora. Se ela tomasse os remédios, se ela fosse no médico, se ela fizesse o que o médico mandou, mas ela ignorou tudo isso e minha mãe morreu, mas não era a hora dela morrer. Porque pessoas ignoram a consciência. O que está faltando hoje é essa consciência que Urias tinha. Eu não posso ficar omisso enquanto pessoas estão lutando, estão guerreando, estão batalhando. Você não sabe como é que fica meu coração nos dias de manifestação pelo Brasil, quando eu penso, por que não estou lá? Por que não estou gritando? Pela liberdade de culto, pelo direito da família. Consciência? Você tem isso? Você tem uma consciência que quando o médico... Conheci um amigo meu, pastor, que o médico falou com ele, olha, vai para casa, você vai viver 15 dias, então faz o que você tem que fazer, despedir da tua família, porque você vai morrer. Ele, não, me fala o que eu tenho que fazer, porque eu vou me cuidar da minha saúde. O médico falou, já te falei um bocado de vez, você não se cuidou, então não adianta te falar, vai para casa e despede da tua família. E não, pelo amor de Deus. Aí passou a dieta para ele, ele emagreceu, aí ficou magro, aí de repente foi descuidando, comendo, engordou, morreu infartado tempos atrás. Que triste quando uma pessoa deita com a consciência pesada. Mas como é bom quando você coloca a cabeça no travesseiro e diz, fiz o que tinha que ser feito. Tomei a decisão que precisava ser tomada. Urias morreu. Mas, irmãos, é melhor morrer com uma consciência sadia do que viver com uma consciência doente. O que está faltando em nossos dias é uma palavra chamada honra, que virou coisa de palhaço e de besta. Honra. Ser casado com a mesma mulher não é uma questão de besta, não. É uma questão de honra. Não cobiçar a mulher dos outros não é uma questão de ser besta ou deixar de ser homem ou mostrar humildade. É uma questão de honra. É o que Urias tinha. Esse homem tinha honra e por isso ele não foi para casa. Não era pecado nenhum.
não era problema nenhum, mas sabe o que acontece muito na igreja? A gente tem que trabalhar, porque a pessoa liga e fala, pastor, eu não vou na igreja hoje porque eu não tenho gasolina. Você vai dizer o quê? Você não está vendo a vida da pessoa, você não pode julgar. Mas aqueles que têm consciência, você não precisa ter esse tipo de conversa. Está escado você falar com ele, fica em casa, e ele vem para a igreja. Porque ele tem uma consciência para com o Senhor, ele já é maduro. Você não precisa falar o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. A consciência, o senso dele diz, isso não é certo, cara. Olha, eu tenho todo o direito, mas esse direito que está me dando não é certo, porque os outros estão numa situação pior do que eu. Nessa noite eu queria concluir essa mensagem dizendo para você. Cuidado você que está colocando a sua cabeça no travesseiro todo dia, toda noite. E na hora que você coloca vem o peso do pecado, da pornografia, daquela conversinha no WhatsApp, daquele contatinho que sua mulher não sabe. Tempos atrás uma mulher mandou um convite para mim, uma ex lá do passado. Mandou um convite para mim no Facebook, estava lá. E eu rejeitei. Já mandou umas 4, 5 vezes. E eu sempre rejeitando. Olha, conversinhas, troca de conversa de mulher casada e homem casado, só de começar de conversinha com outra mulher, se você está passando conversinha, você já está correndo um perigo, você está ignorando a sua consciência. Curve sua cabeça. Meu Deus. Tua palavra diz que a nós gentios não foi dado a lei, mas que os gentios obedecem à lei com a consciência deles, ora os absorvendo. A nós foi dito que fugíssemos da prostituição, da carne sufocada e da idolatria, mas não foi dado a lei para nós como foi dado aos judeus. A nossa lei funciona na consciência. Urias era um hitita, ele não era um israelita, ele não fazia parte de Israel. Ele não era do povo judeu. De alguma forma ele se converteu. E agora ele está dando um exemplo que alguém de dentro do povo de Deus não está dando. Ele está dando um exemplo. Ele está preocupado com a arca. E ele está preocupado também, meu Deus, com os colegas e amigos dele. Desperta a nossa consciência nessa noite. Obrigado por pessoas como a irmã Lena. Obrigado por pessoas como a irmã Diva. Obrigado por pessoas, ó Deus, que dão exemplo de fé para nós. Que às vezes são até chamados de pessoas fanáticas. Mas são pessoas que entendem a necessidade de congregar, de ouvir a palavra, de estar perto do Senhor, seja com dor, debilitado, de qualquer forma. Desperta as consciências nessa noite, Senhor. Tem pessoas aqui que quando deita no travesseiro parece estar deitando numa pedra. De tanto que a cabeça martela avisando, olha, você está errado, olha, você está no caminho errado, olha, pare enquanto é tempo. Há pessoas aqui nessa noite que precisam parar de fumar, dizem que não conseguem largar o cigarro, mas estão morrendo por causa dele. Senhor, Urias não morreu por causa da bebida que Davi deu, ele morreu por causa de uma consciência. Levante pessoas de honra, que não sejam mais dominados, mas que tenham um domínio em nome de Jesus. Que tenham um compromisso de pensar na família, de pensar nos filhos. O Senhor sabe, muitas vezes na minha vida eu pensei na morte, mas eu tive que pensar na minha família, naqueles que eu tenho responsabilidade com eles. Desperta a consciência de alguns aqui nessa noite, que estão afastados da igreja,
que tem tempo de se decidirem tomar um compromisso com o Senhor, que estão aqui nessa noite com a oportunidade de deitar num travesseiro de penas, de algodão, e parar de dormir na pedra, com a cabeça na pedra tão pesada. Tu és tão bom, Senhor, que o Senhor está falando conosco nessa noite, que precisamos de uma consciência. Então, nessa noite, todo esse pensamento que esse homem está tendo por outra mulher, todo esse vício de pornografia, Pai, toda essa orientação que o médico já deu e está sendo ignorada, em nome de Jesus, vem aqui nessa noite. Essa palavra não saiu à toa do seu trono. O Senhor me levou a orar a semana toda para alcançar pessoas aqui nessa noite. Liberta pessoas que estão dormindo com a cabeça na pedra, que precisam confessar pecados, precisam rasgar o coração. E eu louvo a vida, eu louvo ao Senhor por aqueles que, como Urias diz, eu poderia ficar em casa, eu poderia ir para casa. Não é pecado faltar um culto, não é pecado ter um domingo de lazer, mas eu não consigo. Meus irmãos estão lá, eles estão adorando, é ceia, é dia de comunhão, é dia de orar pro lajeiro branco, é dia de contribuir. Eu preciso estar enganjado, eu não posso ficar em casa. Levanta pessoas que tenham consciência aqui nessa noite, que há muito mais do que já está construído, que temos um compromisso já com outro casal que vai para missões, e só o Senhor sabe para qual país, qual necessidade. Nós não podemos pensar em nós, temos que pensar nos que estão no campo de batalha, nos que estão na guerra, em nome de Jesus. Traga honra nesta noite novamente nesse lugar.